O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira, hoje dia 27 do mês de outubro, mais uma semana e temos a rica oportunidade de estarmos reunidos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Você que está conosco, esse é o estudo bíblico semanal da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista e você está convidado a aqui estar conosco, a aqui buscarmos na palavra do Senhor orientação, buscarmos na palavra do Senhor direção, instrução, bênçãos para a nossa vida. Eu, pastor Antônio Carlos, quero ter esse tempo com você, esse tempo de edificação, de louvor, de oração, um tempo de Deus na nossa história. E eu quero te convidar a estar comigo nesse período, que nós possamos verdadeiramente, nesse tempo, voltarmos ao Senhor. Vamos começar esse nosso momento abrindo as nossas Bíblias. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Vamos começar lendo a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Se você, irmão, irmã que nos acompanha, esteve conosco domingo em nossa igreja, certamente este texto bíblico pode lhe ser familiar. Neste domingo estivemos meditando sobre a igreja de Laodiceia e neste domingo falamos a respeito do trecho que envolve este versículo
Apocalipse, capítulo 3, verso 19, texto bíblico que diz assim: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Seja, pois, zeloso e obediente. A palavra do Senhor nos traz uma memória, nos traz uma figura muito clara de Deus como o nosso Pai. E a figura de pai que a palavra de Deus nos traz não é a figura de um pai carrasco, não é também, por outro lado, a figura de um pai ausente. É a figura de um pai presente e que disciplina, porque ama os seus filhos. A disciplina, ela não é como muitas vezes é colocado na sociedade contemporânea, um peso, um fardo. A disciplina é uma necessidade, pois como nos ensina a palavra, não havendo disciplina, até o bom se corrompe. A disciplina é necessária por causa do velho homem, da natureza pecaminosa que em nós habita. Hoje, em nosso estudo bíblico, falaremos um pouco sobre a disciplina e o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema. Que Deus assim nos abençoe. Vamos começar louvando ao Senhor e nós vamos começar cantando um hino que fala que nós fomos alcançados pela disciplina do Senhor, fomos pelo Senhor convertidos. Nós vamos cantar do Inário Novo Cântico, o hino de número 334. Convido você que está conosco a também participar, cantando com alegria, cantando com regozijo, cantando com satisfação esse belo hino. E assim louvemos ao Senhor. Um dia acendi meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado.
nos lembra como é maravilhosa, melhor dizendo, a vida com Deus. Ali, pela fé, os nossos olhos foram abertos e agora nos alegramos em Jesus. Vamos orar nesse instante? A partir da certeza de que com Deus temos uma vida maravilhosa, especial, única, incomparável. Dirijamos a Ele nossa oração, nosso clamor. Levantemos a Ele nossos pedidos, nossos agradecimentos. Clamemos ao Senhor. Vamos orar? Eterno e bom Senhor, nos encontramos, ó Pai, ao final desse dia na Tua presença, como povo Teu, como Teus filhos. Nos achegamos a Ti, ó Pai, e nos achegamos a Ti em oração. Oramos, ó Pai, uns pelos outros, oramos por nós mesmos. Oramos, ó Pai, por aqueles que sofrem, aqueles que enfrentam turbulências, dificuldades em suas vidas. Oramos por cada um desses, ó Pai. Mas especialmente nesse momento, a nossa oração, ela é também, ó Pai, para que o Senhor, por meio da Tua palavra, possa trazer consolo, paz, fortalecimento espiritual às nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, possa nos direcionar por meio da Tua palavra. Nos direcionar, ó Pai, por meio do Teu santo ensino. E fortalecidos do Senhor, possamos caminhar de força em força, de fé em fé, possamos caminhar fortalecidos no Senhor. Abençoe, ó Pai, cada irmão, cada irmã que está acompanhando essa mensagem. Que verdadeiramente, ó Pai, nós possamos estar fortalecidos, alicerçados e neste momento, ó Pai, visitados pelo Senhor. Visitados pelo Teu Santo Espírito. É assim, ó Pai, que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito bom podermos orar ao Senhor. É muito bom podermos dirigir a Ele nossos pedidos, nossos agradecimentos e também, como resultado da oração, louvá-lo. Vamos cantar mais um hino? Eu escolhi o hino 221 do Inário Novo Cântico. Hino 221 intitulado Um Vaso de Bênção. Vamos louvar a Deus cantando juntos este hino. Hino de número 221. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao Teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias trazer os culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao Teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes
Filhos em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Verdadeiramente, este é o nosso chamado, este é o nosso desafio, sermos um vaso nas mãos do Senhor. Um vaso de bênção, um vaso usado por Ele mesmo para a sua glória, para a exaltação do seu nome, para o louvor do Senhor. Nós vamos, nesse instante, passar ao nosso momento de estudo bíblico. E o nosso tema desta noite é disciplina na igreja. Nós vamos falar de um dos temas que muitas vezes não é tratado dentro das nossas igrejas. E quando eu digo que não é tratado, a omissão desse tema, ela ocorre às vezes por desconhecimento, mas muitas vezes também por ser um tema, digamos, indigesto. Falar sobre disciplina. A sociedade pós-moderna, a sociedade que vivemos, conhecida como sociedade líquida, é uma sociedade que não é afeita a regras, a estabelecimentos, ela não é afeita a normas, ela prefere a liberdade, a ausência de limites, e falar sobre disciplina, portanto, parece antiquado. A sociedade moderna, a sociedade do meio do século XX, né? Da segunda metade da década de 60, 70, 80, era uma sociedade que se pautava mais em regras, em princípios, mas desde o final dos anos 90 e principalmente os anos 2000, nós temos visto uma aversão natural das pessoas às regras. Preferem uma vida sem regras, uma vida mais de liberdade, como é chamado. E isso tem adentrado, inclusive, nas igrejas, onde o tema disciplina, ou a prática da disciplina, tem se tornado cada vez mais distante. Antes da gente começar, e até mesmo antes da gente ler o texto bíblico, o que é disciplina? Disciplina na igreja é o processo de repreender e corrigir seus membros quando envoltos em práticas do pecado. Quando a gente fala sobre disciplina, existem vários significados da palavra disciplina, e um deles, o significado mais comum, é a pessoa que é disciplinada ou que segue um padrão. Mas quando a gente fala em disciplina na igreja, nós estamos falando então do processo de repreensão, a correção do povo de Deus, que ocorre primeiramente pela sua palavra, mas também ocorre por meio da igreja, a agência de Deus sobre a face da terra. E hoje, em nosso estudo bíblico, de forma bem didática, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da disciplina, mas tomando como base o texto do Evangelho de Mateus, deixa eu abrir aqui até. Tomando como base esse texto, vou convidar você para abrir na sua Bíblia, Mateus 18, versículo 15 a 20, está aparecendo aí o texto para você, não o texto bíblico, mas a localização, né? Mateus 18, versículo 15 a 20. A partir desse texto, nós vamos
falar um pouquinho então sobre como deve ser a disciplina dentro da igreja. E vamos falar também um pouquinho sobre a importância e o objetivo da disciplina como parte, o propósito, a necessidade como parte introdutória e o objetivo como parte final do nosso estudo bíblico. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 15 a 20, diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 reunidos onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio deles. Até este ponto. Disciplina na igreja. O que seria isso, pastor? Será que esse não é um tema que poderíamos entender como antiquado ou até mesmo desnecessário nos dias atuais? Eu creio que para muitas pessoas, sim. Como falamos há pouco, vivemos em uma sociedade que não é afeita, não gosta de regras e tampouco gosta de ser corrigido ou controlado, disciplinado pelas regras. Além do mais, existe também um espírito muito comum entre as pessoas, ou uma ideia, melhor dizendo, muito comum entre as pessoas de que basta eu estar em paz com Deus e pouco importa o que outras pessoas entendem. É claro que primeiramente buscamos a paz em Deus, mas como resultado da paz em Deus, temos que ter paz com todos. Do que depender de vós, tende paz com todos. Assim nos ensina a palavra. E essa paz com todos envolve também um comportamento digno, um comportamento coeso como cristãos, um testemunho. Além disso, na nossa própria profissão de fé, nós falamos que prometemos sustentar a igreja, além do aspecto financeiro, moralmente, com nossas palavras e com nosso testemunho. Então é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre essa postura que devemos ter. A disciplina é importante, como falamos há pouco, porque é através dela que o crente em Jesus Cristo é corrigido quando peca, quando cai. A disciplina ela se dá por meio da pregação da palavra. O pastor, quando prega, ele está trazendo a orientação, a disciplina do Senhor. A palavra nos repreende, o Espírito Santo nos sonda e nos corrige. A disciplina ela também se dá por meio de a própria pessoa, o indivíduo, lendo na sua casa a palavra de Deus. Nós vamos falar especialmente da disciplina como igreja, como irmãos. Então a disciplina é o processo de repreender ou corrigir um membro da igreja quando faltoso, quando na prática de algo que desagrada ao Senhor. E a Bíblia é muito clara em mostrar a necessidade da disciplina. Desde textos, por exemplo, de Provérbios de Salomão, que fala que o pai que ama disciplina o seu filho, e Deus, como pai que ama, também nos disciplina. Há outros textos que falam que o povo sem disciplina perece. Também nas cartas às igrejas, no Apocalipse, que fala da igreja que não disciplinava e por isso estava aceitando a prática do pecado, e a outra que por disciplinar estava vivendo infidelidade ao Senhor. Então o tema disciplina não é estranho à Bíblia. A disciplina não é algo estranho à igreja ou não deveria ser estranho à igreja. Por quê?
porque o evangelho não é completo. Não, a disciplina, ela não se faz necessária porque o evangelho não é completo. O evangelho é completo, a nossa transformação é completa, a conversão é plena, a mudança é total. Mas a disciplina se faz necessária porque, apesar de conversos, nós ainda somos pecadores, ainda carregamos a velha natureza em Cristo Jesus. E algo muito comum dentro da igreja de Cristo é, infelizmente, o cristão converso, comprometido com Deus, que tem uma vida que tenta agradar a Deus, que busca agradar a Deus com sua vida, pecar. Isso não é algo isento, é o que acontece. Somos pecadores, os cristãos pecam. E esse pecado ele é primeiramente contra Deus, como nos ensina, por exemplo, o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, né, que ele fala, pequei contra o céu. Então todo pecado é primeiramente contra Deus, mas há pecados também que além de ser contra Deus, é contra o próximo, é contra outra pessoa. E no texto que nós lemos há pouco em Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20, a gente já leu, né? Mas especialmente versículo 16, 15, 16 e 17, o Senhor Jesus fala exatamente deste pecado contra o outro. Lembre, todo pecado é um pecado contra Deus. A gente peca contra o céu, contra Deus. Mas também podemos pecar contra o nosso próximo. E é esse processo, então, de corrigir o pecado contra o próximo que nós vamos falar nesta noite. Segundo o Senhor Jesus, e o texto bíblico que lemos do Evangelho de Mateus, esse processo de correção, ele tem 4 estágios. De forma bem didática, o estágio 1 é o confronto pessoal. O confronto entre 2 cristãos envolvidos, o ofensor e o ofendido, aquele que praticou o pecado e aquele que recebeu a ofensa do pecado. Se aquele que recebeu a ofensa falar àquele que o ofendeu, meu irmão, você agiu de tal forma, e isso, além de ser um pecado contra mim, foi um pecado contra Deus. E o ofensor reconhecer o seu pecado e buscar o arrependimento, glória a Deus por isso. O problema foi resolvido e terminou-se naquele momento. E o objetivo é esse. O objetivo, quando sentirmos que algum irmão ou irmã pecou contra nós, é chegarmos a esse irmão e falar, meu irmão, com toda a liberdade, como povo, como família de Deus que nós somos, irmão, isso que você fez não está certo. Você agiu desta forma e isso, além de desagradar a Deus, me ofendeu como irmão em Cristo. E se houver o arrependimento, o reconhecimento, a mudança, glória a Deus por isso. O processo está finalizado. Alcançou-se o objetivo. O objetivo não é o confronto. O objetivo não é a humilhação, a imposição. O objetivo é o arrependimento. Se houve arrependimento, glória a Deus por isso. Lembre-se, o objetivo é o arrependimento. Mas certamente a pessoa o ofensor, que cometeu o pecado, muitas vezes ela pode dizer, mas eu não acho que eu pequei. Eu não acho que eu fiz o que é errado, eu discordo de você. E aí o texto bíblico fala de um segundo estágio. Após ir com ele e ele só, e arguí-lo, e se ele ouvir, ganhaste a teu irmão, mas porém se não ouvir, entra o estágio 2. E o estágio 2 é quando não resolvido o problema, outro confronto acontece, nesse momento com pelo menos 2 testemunhas. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. O objetivo de levar 1 ou mais pessoas juntos não é impor, não é amedrontar, não é intimidar. É claro que quando tem mais pessoas que estão vindo falar com a gente, falam assim, meu irmão, você errou, a gente fica amedrontado, intimidado. Mas o objetivo é mostrar por meio da palavra e contando com o convencimento do Espírito Santo de que houve um erro, houve um pecado que precisa ser corrigido. Este é o segundo objetivo, o objetivo do segundo estágio. Haver esta correção. Mais uma vez, se
pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, tudo se estabelecer, glória a Deus por isso. Alcançou o seu objetivo. Lembre, o objetivo não é humilhar, não é impor a verdade da pessoa A sobre a pessoa B, não é intimidar. O objetivo é o arrependimento do ofensor. Mas o texto ainda vai além. E se a pessoa ainda não concordar? Estágio 3. O problema, então, deve ser comunicado agora à instituição de Deus sobre a face da terra. É aí que entra a igreja. A instituição de Deus sobre a face da terra é a igreja. E a igreja, a partir, no caso da estrutura presbiteriana, do seu conselho, deve tomar ciência do fato e deve buscar o conselho, no caso da estrutura da igreja presbiteriana, representando a igreja, arguir esse irmão em pecado, buscando a correção. Nesse momento entra a palavra pastoral, entra testemunho de irmãos experientes, presbíteros, ou no grego, episcopais, que vão testemunhar, exortar, corrigir, exemplificar, que vão instruir o irmão faltoso diante do seu erro. Mas ainda assim, se o problema não for resolvido, se o irmão não reconhecer o pecado e não mudar de atitude, a igreja ou a igreja deve ser anunciado a excomunhão do ofensor, quer dizer, ele deixa de fazer parte do rol de membros, dos ministérios da igreja, ele não está excluído da igreja. Não quer dizer que ele está fora da igreja. Não quer dizer que ele não pode frequentar a igreja. Ele só não deve carregar o nome como membro daquela igreja no sentido de testemunho. Ele deve frequentar e oramos para que ele continue a frequentar. Mas ele não carregará o nome da igreja a fim de não levar outras pessoas pelo seu mau testemunho. A disciplina não tem como objetivo excluir a pessoa. A disciplina tem como objetivo levar ao arrependimento. E veja, são 3 passos. Andou-se a primeira, a segunda e a terceira milha. Andou-se 3 vezes para alcançar-se esse objetivo. Andou-se por completo no sentido do próprio ofendido, com 2 ou 3 testemunhas, e a posteriori com os próprios pastores e presbíteros da igreja, instando ao arrependimento. Mas ainda assim não foi possível. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, o objetivo da disciplina é a restauração. Se a igreja exercer a disciplina regularmente, através de cristãos misericordiosos e cheios do Espírito, todos vão se sentir cuidados e amados. O mal não se vai alastrar e o nome de Cristo será honrado. Eu acho isso muito interessante a gente enfatizar. O objetivo da disciplina, portanto, é levar as pessoas ao arrependimento. Impedir o avanço do pecado, impedir o avanço do mal. É mostrar a necessidade de um testemunho íntegro, fiel e condizente com a palavra. Essa é a necessidade. E a igreja, como agência de Deus sobre a face da terra, ela deve sim levar a palavra de perdão, ela deve sim levar a palavra de graça, mas ela deve também levar a palavra de correção. E essa é a palavra que a igreja tem que levar também, corrigindo por meio da cruz, apontando a cruz, corrigindo por meio da palavra, melhor dizendo, apontando a graça, mas mostrando também a realidade do pecado. E é desse pecado que irmãos devem ser alertados para que se sintam amados e cuidados e honrem o nome de Cristo. Nesta noite falamos sobre isso. Falamos sobre, vou passar eu aqui, a disciplina, a importância dela. Levar irmãos a se corrigir do seu pecado, a necessidade, a nossa natureza pecaminosa e o objetivo, a restauração do crente em Cristo Jesus. Eu quero nesse momento, uma vez mais, orar com você. A partir da palavra que meditamos nesta noite, eu quero te convidar uma vez mais a orar, termos esse momento de oração, termos esse momento verdadeiramente na presença do nosso bom Senhor. Eterno e poderoso Deus, Senhor das nossas vidas, nesta noite, ao meditarmos em Tua palavra,
Edificados fomos, ó Pai, e desafiados a uma vida de testemunho e integridade contigo. Desafiados, Senhor, a buscarmos pela Tua palavra uma vida de testemunho. Buscados fomos, ó Pai, a buscar na Tua palavra uma vida de integridade, de inteireza, de comprometimento com o Senhor. Nesse momento, ó Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito nos desafie, primeiramente, a termos uma vida íntegra, reta, fiel ao Senhor. E, ó Pai, se há algo em nossa vida que não Te agrada, que nós possamos, ó Pai, buscarmos a correção, buscarmos, ó Pai, nos afastarmos dessa situação, desse pecado. Que o Senhor, ó Pai, nos ensine a vivermos para a Tua honra, para a Tua glória, para a honra e o louvor do Teu nome. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim nos fortaleça, que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre nós, hoje e sempre. Guarda-nos, ó Pai, debaixo do Teu amor, fortalece, ó Pai, as nossas vidas. Abençoe cada irmão, cada irmã que está conosco, e que possamos, ó Pai, nos fortalecermos na força do Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, hoje e todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Foi muito bom, meu irmão, minha irmã, passar esse tempo, ainda que breve, passarmos esse tempo juntos na presença do Senhor, confiados na força do seu poder e sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós. E eu quero encerrar esse nosso momento nesta noite, trazendo a você uma palavra de esperança, deixando a você um abraço fraterno, a bênção de Deus, mas deixando para você também um louvor, uma mensagem no Senhor. Quero, antes de mais nada, convidá-lo para estar conosco nesse domingo na Igreja Presbiteriana, tanto às 9h30 da manhã como às 18h30, e certamente Deus há de abençoar as nossas vidas. Que Deus assim te abençoe, que Deus te dê um restante de noite abençoado, e o restante de semana na força e na graça de Jesus. Deus te abençoe. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar. Aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar.